Você vai passar por uma crise financeira no seu relacionamento. E não sou eu que estou dizendo isso, os números comprovam. E posso te falar mais? Se você não estiver preparado para isso, com certeza o seu casamento também vai acabar. E é sobre isso que nós vamos falar aqui no canal no Prosperidade A2. Fique até o final. Vamos falar de números, vamos falar de estatística e por que elas impactam tanto o seu relacionamento, o seu casamento. Quero trazer alguns números muito importantes para vocês. O primeiro deles, vocês sabiam que a cada 10 anos um casal ele tende a passar por uma crise financeira? É isso mesmo. A cada 10 anos a gente tende a passar por uma crise financeira. E não sou eu que estou falando isso. Os números eles comprovam, as estatísticas demonstram sobre isso. Por que a cada 10 anos a gente passa por essa crise? São vários fatores. Um deles são doenças. Então, dentro de um relacionamento, seu marido, sua esposa, no qual vocês contam com a força de trabalho, com o ganho, acaba pegando uma doença, contraindo uma doença um pouco mais séria, um pouco mais grave, que vai ter que ficar afastada pelo INSS e de uma hora para outra vocês verem os seus rendimentos caindo, ou de forma permanente. Tem gente que infelizmente acaba sendo afastada de forma permanente, então não volta a ter esse recurso que tinha. Isso impacta grandemente as finanças do casal, da família. Outro que impacta muito, e esse é o que mais impacta, por incrível que pareça, os divórcios. Os divórcios eles impactam grandemente a vida financeira dos casais. São pensões que tem que pagar, são outras realidades nas quais já estavam acostumados ali a estar morando junto, a dividir algumas despesas, a trabalhar junto algumas despesas, e se vê cada um tendo que seguir o seu próprio caminho. Então, quando eu olho essa estatística, quando ela me mostra que eu tenho risco de, num período de 10 anos, ter uma crise financeira, a primeira pergunta que eu me faço, que eu quero fazer para vocês, é o seguinte: ou eu acredito que eu tenho muita sorte e vou ficar entre aqueles 20% que nunca vai ter uma crise financeira, ou eu vou colocar o meu pé no chão e vou entender, são muita gente passando por crises, que podem passar por crises financeiras. Aí eu faço o seguinte, eu começo a me prevenir, eu começo a tomar algumas atitudes para que quando acontecer, se acontecer, eu tenho recursos que me ajudem a passar por essa crise. Então, é extremamente importante a gente entender esse número, essa estatística, este dado, que a cada 10 anos temos a passar por uma crise financeira. Outro número que é extremamente importante no Brasil, quase 70% dos divórcios, segundo o IBGE, são motivados pelo dinheiro. Ou seja, de 10 casais, 7, isso mesmo, 7 se separam por causa do dinheiro. Mas sabe o que é mais interessante nessa estatística? A primeira vez que eu a vi, aquilo me chamou a atenção. Eu falei assim, é muita gente se separando por causa do dinheiro. O que acontece na vida desses casais que leva a essa separação, que leva a esse divórcio? Aí eu fui estudar um pouco mais esses números. Sabe o que eu descobri? Sim, tem casais que se separam porque tem muito dinheiro. Um olha para o outro e fala o seguinte, quer saber? Cada um tem dinheiro para fazer o que quer da vida, não preciso mais ficar ouvindo esse tipo de situação, o nosso relacionamento já não está dando mais certo e tal. E cada um resolve seguir o seu rumo. Eles têm tanto dinheiro que a vida deles financeiramente não vai mudar em nada, eles resolvem se separar. Tem casais que se separam pela falta do dinheiro. E eu lembro que a minha avó, ela tinha uma frase que eu acho incrível, acho maravilhosa essa frase. Ela fala o seguinte, quando a fome entra pela porta, o amor sai pela janela. Ou seja, quando a situação financeira está tão difícil, os casais não conseguem lidar com aquelas emoções negativas, com aqueles medos, com aqueles traumas, com aquelas dores, a separação, o divórcio acaba se tornando inevitável. Eles não dão mais conta de continuarem juntos. Então, tem gente que separa porque tem muito dinheiro, tem gente que separa porque tem pouco dinheiro ou quase nenhum dinheiro, só que a maioria dos 70% que eu falei para vocês, mais de 50%, se separam pela divergência de pensamento em relação ao dinheiro. O que isso significa? Significa o seguinte, casal, eles se unem, aí ele teve uma criação onde o dinheiro é para aproveitar o hoje.
Meu, se a gente tem dinheiro, vamos aproveitar, vamos curtir, vamos viajar, porque amanhã, afinal de contas, eu nem sei se eu vou estar vivo, então vou curtir o hoje, vou aproveitar o agora. Aí casou com outro que ele aprendeu que dinheiro foi feito para guardar, dinheiro foi feito para pensar numa emergência, dinheiro foi feito lá para minha aposentadoria, para eu poder ter uma vida mais tranquila. Quando esses dois se unem, se juntam, com o passar do tempo vai dando atrito, vai dando atrito. Um quer aproveitar o hoje, o outro ele quer guardar dinheiro para o futuro. Não tem como. Não tem como os dois manterem um bom diálogo, os dois crescerem financeiramente, cada um querendo impor sua vontade um sobre o outro. E é este o principal motivo em relação aos divórcios aqui no Brasil. Olha que interessante isso. Só o fato de cada um pensar diferente como utilizar o dinheiro é o que mais provoca divórcios e separações no Brasil. Mas ainda tem outra estatística que eu preciso trazer para vocês. Então eu disse que a cada 10 anos um casal ou uma pessoa ela tende a passar por uma crise financeira. Eu falei para vocês que 70% até 70% dos divórcios no Brasil são motivados pelo dinheiro. E tem outra informação. Vocês sabiam que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive? Que a gente é a média daquelas pessoas com quais a gente anda junto? Então pensa comigo, se quase 70% dos divórcios são motivados pelo dinheiro, se eu sou a média das 5 pessoas com quem eu ando, será que eu estou andando com pessoas que por causa de problemas financeiros elas estão se separando e isso também está impactando o meu relacionamento? É uma pergunta que ela precisa ser feita. O quanto as minhas amizades elas estão impactando até as finanças do meu relacionamento? Porque quando eu faço essa pergunta, eu começo a olhar à minha volta. Quem são as pessoas que eu estou convivendo? O que elas falam? O que elas acreditam? O que elas pensam sobre o relacionamento? Eu preciso me perguntar, será que isso está impactando a minha vida hoje? Será que o meu relacionamento está do jeito que está porque eu estou ouvindo o que os outros estão falando e eu estou trazendo a realidade deles para dentro do meu relacionamento, para dentro da minha realidade, para dentro do meu lar? Então é extremamente importante, quando eu olho para esses números, é extremamente importante eu entender o que está por trás deles. Não olhar o número pelo número, mas é entender quais são essas emoções, é entender o que leva essas pessoas a agirem de determinadas maneiras. Então, pensa comigo, se você quer realmente ter um casamento mais estruturado, se você quer realmente como casal, prosperar, crescerem juntos, ter afinidade em relação ao casamento de vocês, é preciso entender. Ponto número 1. O que cada um acredita e quer em relação ao dinheiro. Ponto fundamental esse. Ponto número 2. Quem são as pessoas que estão andando, que eu estou andando, que no meu relacionamento, quem são as pessoas com quem a gente convive? E o que elas acreditam em relação ao dinheiro? E ponto número 3. Eu estou hoje tomando decisões financeiras inteligentes para conservar, para guardar parte dos meus ganhos, entendendo que eu possa passar por uma crise financeira futuro? Quando eu entendo, quando eu respondo esses 3 pontos, eu vou caminhando de uma forma muito mais assertiva sobre o que eu quero construir nas minhas finanças e no meu relacionamento. Se esse tipo de conteúdo ele é para você, então já se inscreve agora no meu canal, compartilhe, começa a me seguir. Eu vou deixar aqui o meu link no Instagram, onde todos os dias eu solto conteúdos falando sobre relacionamento e finanças. Te vejo lá no Instagram.